Bom dia, tá começando mais um Na Estrada com Claudinho Gaúcho. Hoje nós vamos conhecer um pouco das belezas e das histórias aqui da nossa capital de Curitiba. Eu estou com o professor Rogério aqui, ele é historiador, ele faz umas rotas muito diferenciadas, resgatando um pouco da história de Curitiba, que tem muita história, né? E hoje você vai ter o privilégio, né, de conhecer um pouquinho dessas histórias que ele vai mostrar para nós. Bom dia, Rogério. Bom dia, tudo bom, Claudinho? É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da história de Curitiba, que é a nossa história, é o lugar onde muitos de nós paranaenses vivemos, ou quem não vive aqui algum dia já passou por Curitiba por algum motivo, né? E aqui a gente respira a história, né? A história do nosso estado está aqui. Eu critico muitas vezes, eu falo assim, a gente vai para Foz do Iguaçu, encontra o curitibano, o pessoal da região metropolitana. Eu fui para Bahia, em Porto Seguro, aluguei um carro, rodei 100 e poucos quilômetros, achei um restaurante escondido, cheguei lá, tinha um outro casal. Comecei a bater papo com eles e tal, vizinho de 2 quilômetros da minha casa, e só tava nós, lá na Bahia. Olha. E aqui em Curitiba a gente vê muito que o turista de fora e nós acabamos esquecendo de visitar os nossos locais. Até eu comentei contigo no início, quando eu era criança, que eu trazia o pessoal aqui no passeio público, eu fazia uma rota com as pessoas que vinham visitar a gente, mostrando um pouco disso. Então, nada mais justo que agora, no mês do aniversário de Curitiba, nós da Band tá mostrando um pouquinho e fazer essas pessoas também querer conhecer um pouco mais, né? Por isso nós vamos deixar algumas lacunas para eles virem conhecer, para eles virem entender, não vamos mostrar tudo não, vai ser tipo mini saia. Né? Só instiga, né? Aqui o passeio público foi o primeiro parque, porque você comentou isso? Exatamente, o passeio público de Curitiba, ele foi criado em 1886 ainda. Essa região era todo um banhado, um lugar muito úmido, onde numa Curitiba que começou a ter uma ascensão bastante grande, tanto culturalmente quanto economicamente, principalmente por causa da erva mate, a nossa erva mate, que é nosso símbolo paranaense e símbolo curitibano também, porque até hoje o Paraná é o maior produtor de erva mate do Brasil, né? E no século XIX não era diferente, né? Isso, na verdade, até começou em muitos aspectos naquele período. Então nós começamos a ter uma efervescência cultural, econômica e necessidades de infraestrutura, né? Seja urbana, seja para o lazer dos curitibanos também, né? Foi então que foi criado esse parque em 1886, foi feito todo um trabalho de drenagem para que o curitibano pudesse usar isso aqui como um passeio, né? E que já tinha uma malandragem, porque foi doada por uma família que era dona dessa área inteira. Eu vou doar o que eu não? Vou dar aquele banhado lá, eles que se virem. E no fim foi uma coisa maravilhosa para nossa cidade. O pulmão de Curitiba, um deles é aqui, porque Curitiba ela tem vários pulmões, que é uma vantagem que nós temos aqui. Né? Aqui já teve animais grandes. Meu pai trabalhou na época, era uma empresa terceirizada para a Sanepar, que ele fez o esgoto de Curitiba nos anos 70, na época da neve. Olha que interessante. E ele contando que tinha ali a jaula onde era do urso, que era pro lado de cá, ele trouxe eu quando criança para mostrar. Cheguei a ver o urso, ele falou que eles cavando e o urso do lado, e não tinha como tirar aquele urso, eles tinham que fazer todo o trabalho de esgoto que ia passar por dentro do passeio público. Né? Então, para nós que vivemos Curitiba, a gente tem, cada um tem um ponto de história. Claro, né? Tem um local que você teve ou num ônibus, ou num passeio, ou aqui dentro do passeio público, como a maioria dos curitibanos tem, era um ponto de encontro. Eu tinha uma tia minha que ela vinha namorar no Pascoal. Olha só, o restaurante que tinha aqui, famosíssimo. E o pessoal vinha para namorar, que os viúvos, o pessoal tinha, não sei se ainda tem ali a questão do dominó, dessas coisas. Tem, é bastante clássico, né? O pessoal mais de idade, inclusive, que geralmente está ali, né, se divertindo ali, passando o tempo. E olha, essa coisa que você fala, Claudinho, do antigo zoológico que existia aqui, foi o primeiro zoológico de Curitiba, a gente pode dizer assim, né? Ele começou mais ou menos ali nos anos 40, quando os primeiros animais que vieram foram os macacos. Havia ali bem ao centro do parque a jaula dos macacos. E aí depois começaram a chegar outros animais, né, de maior porte também, até que ficou bastante tempo, né? Nos anos 80, agora, 1980, foi criado então o nosso zoológico municipal de Curitiba e esses animais todos foram levados para lá, né? Eu lembro que a gaiola dos macacos não tinha proteção, a gente chegava perto, dava pipoca para eles, eles puxavam o cabelo da gente. Ali, ó, dá uma olhada ali, ó. Olha só. Deixa eu olhar ali naquele canto ali, ó. Puxa para cá essa câmera e mostrar aquele canto lá, que tá aquele mato verde lá, tá vendo?
lá tinha um bugio. Olha. Você sabe da história do bugio? Não, não sei, conta aí. E jogava no povo. Sim. É. Puxa, imagina. Ele era safado. Bem ao estilo do bugio, né? E o que nós, moleque, eu gaseava a aula e vinha pra cá, porque tinha que provocar ele. E nós provocava, porque o turista não sabia, só pra ver. Quando nós via que ele ia, nós corríamos. Era diversão, né? Rapaz do céu, olha. A nossa geração, a gente viveu muito. A gente aproveitou muito. Eu tenho um menino de 14 para 15 anos agora, ele começou a trabalhar e a gente vai lá, leva no ponto de ônibus que ele cuida tudo. Eu com 11, 12 anos, eu vinha provocar o bugio. Olha só que coisa. Isso quando não passava, a gente comentava há pouco aqui no Parque Alvorada, que tinha aqui ao lado. A gente vinha no Shopping Miller e atravessava por dentro ali do Parque Alvorada. Exatamente. Era diversão também dos curitibanos. Um dos roteiros dos curitibanos, né, anos 80 até anos 90 ali, de certa forma, no começo, era vir para o passeio público, passar pelo Parque Alvorada e ter todo esse domingo de diversão, né? Agora no Barigui está tendo um parque ali, não sei se é Alvorada ou não, mas é quase naquele estilo. Exato, né? Não é mais o Alvorada, mas é um outro parque, enfim, que a prefeitura fez toda uma licitação. Que é um bom passeio também para o pessoal ir. Exatamente, outro lugar de novo para quase um resgate, né, desse período. Vamos dando uma caminhada, porque senão o povo falar, vão ficar os dois ali só conversando, não vamos mostrar para nós, vamos contar a história e mostrar, né? Isso. Vai na frente, lá não tem problema girar as costas para a câmera, o povo entende que se eu andar de costa eu caio. Então... Olha, o que eu acho muito interessante de falar do passeio público, aqui nessa área, ó, nós temos até essa área do lago, né? Que lembra, Claudinho? Tinha aqui toda a parte dos pedalinhos, sim, né? Sim. Junto aqui ao restaurante, o Pasquale, que existia também. Então era um lugar onde se tinha essa diversão também, essa diversão aquática do curitibano. Isso por muitos anos funcionou assim, né? E a chamada Ilha da Ilusão, né? Poucos conhecem ela como esse nome, esse espaço, né, de terra que tem aqui criado, que dá esse nome, tem esse nome por causa do nosso poeta, o Emiliano Perdeta, né, que teve homenagens aqui, recebeu homenagens de outros poetas no início do século XX, né, um dos seus poemas, o Ilusões, né, então traz essa referência também. Existia muito aqui no passeio público essas festividades, essas celebrações que a alta sociedade vinha para cá, desde o início do século XX, final do XIX. O Coreto aqui, né, esse que está aqui, ele foi parte disso, onde se declamava poesias, onde fazia os eventos. Exatamente. Ali. Um coreto, né, que é bem característico de cidades pequenas, né, que ainda muitas hoje tem, né? A Ponte Pécio, a ponte que balança ali, ela de tempo em tempo ela tem, como hoje está fechada para manutenção, ela tem. Eu fui conseguir subir nela depois dos 16, 17 anos, que a gente vinha, ela estava fechada, E eu vinha no horário de aula, ela abria no fim de semana, né? Então eles já fechavam por causa dos gaseadores de aula para não ficar ali bagunçando ali assim. Algo muito interessante que eu queria mostrar também tem relação com o próprio parquinho das crianças. Vamos dar uma volta ali para a gente ver que é algo que pouca gente conhece, que até a gente chegar ali eu já vou contando essa história, né? 21 de abril de 1909, era um feriado de Tiradentes, né? A população curitibana pagou ingresso para entrar aqui no passeio público para assistir um evento, uma apresentação de uma aeronauta espanhola, a Maria Aida, né, que ia fazer um feito nunca antes realizado nos céus de Curitiba e do Brasil, que era voar, né? Ela ia voar, né, pelos céus aqui de Curitiba. Todo mundo se reuniu por aqui, né, nessa localidade do passeio público, e viu a Maria Aida, junto da sua equipe, da sua trupe, né, alçar voo num balão. Né, o balão da Maria Aida. Né, esse balão subiu em torno aí de 900 metros de altura e ele foi perdendo altitude lá na região da Praça Tiradentes. Né. Na Praça Tiradentes, o balão dela se enroscou no lanterninho da catedral. A gente vai passar por lá e eu vou mostrar. Vou lembrar. E aí ela se enroscou e conseguiu ainda, intacta, escorregar pelo telhado da catedral e foi ovacionada pelos curitibanos que acompanharam toda essa aventura. Né, saíram daqui seguindo o balão. Foram todos os curitibanos na época lá. Aqui esse parque que tem aqui de diversões, né, para as crianças, foi feita uma homenagem então com um deles, né, tendo essa estrutura, né, simbolizando esse balão da Maria Aida que sobrevoou o céu de Curitiba em 1909 e foi a primeira mulher a sobrevoar
os céus do Brasil. Né? Num artefato voador como era o balão. Né? Interessante, né? Interessante. São histórias que, mesmo sendo curitibano, eu não conhecia. Pois é, né? E gosto de ler. Né? Até na Band nós temos o Zé Ville, né? Que ele é um grande historiador, um arquivo. Uma referência para mim, para tantos colegas. Quando a gente precisa de algum material, alguma coisa, a gente dá uma ligadinha e fala, Ville, você tem? Olha, eu não tenho, mas eu vou conseguir. Ele conhece quem... Então, e tem histórias que, mesmo assim, a gente acaba não sabendo. Essa divulgação é muito bacana, essa história e essa homenagem. Por quê? Porque daqui 20, 30 anos eles vão chegar, mas por que tem esse balão? Eles vão querer saber. Exatamente. E aí vão descobrir o que é o... Exatamente. E assim, Claudinho, quando eu faço aulas passeio, que é o que eu realizo pelo Centro Histórico de Curitiba também, junto a grupos que queiram, turmas de alunos, né? Eu faço esse resgate da história de uma maneira como a gente está fazendo aqui, ó, né? De um jeito papo, que né? Se torna um papo e a história fica muito mais próxima de nós. É assim que tem que ser a nossa história, né? Eu agora, depois de adulto, eu fui descobrir que eu tenho dislexia, como todo mundo diz que tem. Né? E eu não consigo aprender muito lendo. Então, eu conversando é bem melhor. Eu ia para a faculdade, eu tinha a Tabita aqui comigo, e depois da aula nós vínhamos conversando. Eu dava carona para ela, porque eu conseguia assimilar muito melhor do que no que foi lido dentro daquela aula, do material que foi lido. Tá vendo? Então é bacana essa questão desse passeio até para as crianças. Lógico. Você tem os dias especiais que você faz especial para crianças. Para as crianças. E as crianças adoram, os pais que vão junto, levam, ou os avós, tios. São aulas passeio para as famílias, né? E é muito interessante que quando às vezes eu faço para as crianças com linguagem voltada para elas, são os pais que perguntam junto. E, isso eu não sabia, professor, é isso, é aquilo. Olha, né, vira uma experiência de educação patrimonial para todos, todos ficam com esse sentimento de pertencimento da própria história. Né? Isso é fantástico. Essa era a gaiola do macaco prego. Aqui ficava nessa região mesmo, e depois, né, foi aumentada, tem ainda tem muitos animais, as aves, né, de maneira especial, né? E os peixes, né? Que aqui sempre teve uns peixes bonitos. Sempre teve os peixes. Meu sonho era pescar aqui. Né? Eles deveriam liberar uma época de fazer, nem que fosse um pesca e sol, uma confraternização. Uma coisa mais esportiva, né? E tem muito mesmo, as carpas aqui que adornam o espaço. Outra coisa muito interessante aqui também, Claudinho, que é legal mostrar para o pessoal que pouca gente conhece, é a história a respeito dos portais. Os portais aqui do Passeio Público que são ícones nossos, né? Sim, referências já. São referências aí da nossa paisagem curitibana. Né? Tem o portal, porque são dois, né? São dois portais, o da Presidente Carlos Cavalcante e aqui o da esquina da João Gualberto, né? Só que um apenas é o original, o outro é uma cópia, né, que foi feito posteriormente. Né? O original fica aqui na João Gualberto. Que é legal, que é de frente para o Miller. Exatamente, ali já na saída que vai dar para o Miller. Eu acho que é legal a gente ir lá e conversar um pouquinho sobre ele também. Essa estrutura de pedra que tem aqui, que representa quase que um castelo, sim, olha só. Em 1915, né, um grande prefeito de Curitiba, que nós temos o nome na rua homenageando ele, que foi o Cândido de Abreu, né, engenheiro também, ele fez muitas obras de revitalização, de reformas, de reestruturação de praças de logradouros públicos aqui em Curitiba. Um deles, claro, foi o próprio Passeio Público. Né? E aqui ele convidou um arquiteto francês, o Antoine Bouvard, para fazer todo um trabalho, né, de estruturação paisagística do passeio público. Né? E foi então que foi colocado, nesse período, em 1915, essas estruturas que têm esse aspecto até um tanto mais rústico, que traz elementos que imitam essa naturalidade da paisagem, né? A gente vê isso em algumas pontes, no próprio cercado do passeio público, né? Que é feito ao trajeto ao longo dele todo, né? E essas estruturas onde as pessoas podem subir, podem, né, de certa forma, interagir ali. Então é algo antigo, né, que remete a uma Curitiba lá do início do século XX, que na prefeitura do Cândido de Abreu, né, fez essa tentativa e conseguiu, né, de revitalizar para as pessoas poderem usar de maneira mais adequada. É bom a gente entender,
Porque eu já achava que isso aqui fazia parte do caminho do Tupava, da Serra do Mar, por causa da questão pedra, né? Exato, mas Então, olha, e por que não, talvez, né? Eu não tenho isso com certeza, mas por que não alguma referência, né, disso não houve na inspiração aí para os arquitetos, né? Lembrando, né, naquela época nós não tinha BR-277, era a Graciosa que tinha que subir. Então se passava por todo um trajeto e as montanhas, lindas montanhas pra gente fazer aquele passeio. Exato. Né? A paisagem maravilhosa, aquilo ali. E eu passava aqui na frente, quando eu olhava, eu falava, isso deve ser alguma coisa representando esse caminho. Porque o curitibano, ele veio de Paranaguá, né? Ele veio de Paranaguá. Lá e veio subindo a Graciosa. Exato. Até a primeira igreja ali, a do Atuba, reza a lenda aí de que ela é a primeira igreja, foi lá. Exatamente. E o bairro alto é bairro alto porque ele era mais alto do que o local da igreja. Exatamente, tem toda a razão. Até uma história que a gente pode retomar quando a gente estiver na Praça Tiradentes, né? Onde a gente fala das origens de Curitiba. Mas você está vendo como uma história liga outra, né? A gente o tempo todo está retomando isso, né? Então, de fato, os portugueses vieram a partir de Paranaguá, né? Então, a gente tem esses caminhos antigos, o Tupava, o caminho do Arraial. A gente olhando daqui, ó, não parece uma montanha daquelas que a gente vê lá. Tem uma referência, né? E um caminho para subir nela. Então, eu tinha pode ser uma referência, né? Utilizada pelos engenheiros, arquitetos que fizeram esse projeto paisagístico. E antigamente o engenheiro, o arquiteto, ele fazia aquela zeira, beira, tribeira nas casas, você tinha tudo em Curitiba, ainda guarda muito exatamente, disso, né? guarda essa bastante. Arquitetura, dessa... Hoje, a linha reta parece que é para economizar tempo, para fazer mais rápido. Né? Exato, né? Tem outras estruturas né? De construção, outras linguagens visuais até mesmo. Eu tenho até curiosidade de alguns imóveis que é difícil a gente conseguir as informações exatas do tempo que ele levou para ser feito. Né? Digamos, o próprio portal onde nós estamos indo ali. Não foi uma coisa simples para ser feito em 30, 40 dias. Ele teve toda a questão de molde, de trabalho, de esperar secar para continuar. Exato. Não tínhamos argamassa C3, não tínhamos não tinha nada. Era o mais simples comum. Apesar de que, olha, Claudinho, até enquanto a gente está chegando ali, você falando nisso, eu sempre tenho na minha mente o seguinte, ao mesmo tempo que há essa dificuldade construtiva em alguns aspectos, em outros a gente vê um avanço, como por exemplo na nossa estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, que foi construída em 4 anos. Olha só, de 1880 a 1884 a estrada. Viu, de linha ferro. verde? Ó, pra você, linha verde. É o que muito fala, né? Em 4 anos a estrada de ferro Paranaguá-Curitiba na Serra do Mar, essa obra de engenharia mundial. Cavaram no meio de pedra. Nossa, foi feita lá, enquanto a gente tem aqui obras que ficam encalhadas aí por muito tempo. Eu sei que você não quis falar da linha verde, mas mas olha ela. E aqui está uma parte da história. Exatamente, esse é o portal do passeio público, que tem a entrada, na verdade, né, vindo aqui pela João Gualberto, né? Nós estamos aqui já na parte interna do portal. Esse portal é muito interessante que o Antoine Bouvard, que foi esse arquiteto francês, bastante famoso já em Paris por ter feito outras obras, ele fez lá algo muito interessante, que foi o portal de entrada do cemitério de Cães de Paris. Há um cemitério de cães lá, muito bonito, inclusive, com toda uma arte tumular muito interessante lá do início do século XX. E ele fez esse portal para a entrada do cemitério. E o que ele fez aqui no nosso passeio público foi quase como uma reprodução daquele portal que existe lá no cemitério de Cães de Paris. Ele tomou como referência, se a gente pegar fotos, imagens da época, bem similar. A gente vai ver que é muito semelhante ao que tem lá. Você hoje ia dizer que era um plágio, mas dele mesmo. Mas dele mesmo. Ele economizou o projeto, vamos dizer assim. Ele plagiou o próprio projeto, por assim dizer. Então foi isso que ele fez, né? E esse portal está desde então. E foi feito bem nesse período em que eu disse para vocês a respeito do Cândido de Abreu, que quis fazer uma revitalização toda aqui, né, no parque, para trazer toda essa
pujança, estética aqui para o local também. E aí o parque agora ele já recuou um pouco para dentro para aumentar as estradas e tudo, mas o portal manteve aqui. O portal manteve. Teve um período em que os carros entravam aqui também, sabe? Isso também no início do século XX, há imagens disso, há fotografias históricas mostrando agora, esses momentos. Esse portão de ferro não deve ser da época, mas deve ser bem perto, né? Pois é, por causa, né, ele já está com uma... E a corrosão aqui dentro da cidade não é tão forte quanto o litoral. Exatamente. Olha, eu não sei dizer com precisão se ele é da época ou não, mas é bem pertinho. Mas olha, se... Como é que a turma diz? Se ele não teve no dilúvio, ele pisou na lama, né? Pisou na lama, pelo menos. Boa referência. Boa referência. E esse aqui, o centro mesmo de Curitiba, foi lá perto da catedral. Aqui já era uma... Vamos usar como referência hoje? Lá era o centro, aqui no Parque Barigui. Exatamente. Como se está dentro de Curitiba hoje. Um pouco isso. Já são as adjacências, né, da região mais central. Apesar da região aqui, na época, final do século XIX, início do XX, já está crescendo bastante por causa dos barões da erva mate que moravam aqui próximo. Então nós temos aqui um pouco mais acima, se nós tivéssemos como andar, a gente seguiria até a João Gualberto, onde nós íamos passar ali, aqui já logo acima, na residência e engenho de erva mate do Francisco Fache Fontana. Bom, você falando assim, que daí já fica uma dica pessoal lá, que isso cabe uma série para Curitiba. Exato. Nós teríamos pelo menos um ano de programa no fim de semana, contando um pouquinho, sem detalhar muito a história de Curitiba. Aí se você for entrar dentro dessas coisas, aí pode passar para 3, 4 anos. Olha, só passando em frente já a história para mais de metro. E aí ainda mais conteúdos, né? Então você vê, os barões que moravam aqui, as casas, as residências e toda uma história aqui relacionada com a antiga Estrada da Graciosa. Olha, é muito assunto. A família Miller, né? Que era ali do Shopping Miller. Até encontrei um deles agora esses dias. Um abraço, pessoal. Eles estão fazendo camper para caminhonete, para você viajar, estilo motorhomes. Então, qualquer hora eu quero ir lá bater um papo com eles para contar o que eles fazem hoje e um pouco da história dos avôs, dos bisavôs. Que é fantástica essa história. Olha, vale muito a pena um papo com eles, hein? Vale muito a pena um papo com eles. Vamos caminhando para não perder tempo? Vamos caminhando e vamos conhecer um pouco a Praça 19 de Dezembro, que fica aqui ao ladinho do passeio público. Vamos lá? Vamos, como todo bom curitibano, respeitar a faixa de pedestre, não jogar lixo na rua, que você faz parte da cultura do curitibano, né? Exatamente. Você vê como é engraçado o Curitiba. No atravessar a rua, a gente já viu uma outra parte da história, que é o colégio aqui do lado. Exatamente. O antigo Colégio Tiradentes, colégio estadual, que tem referência no antigo colégio criado pelo Barão do Cerro Azul. Isso ainda lá no século XIX. O Colégio Tiradentes, que ficava numa arquitetura eclética, bem ali na esquina onde hoje tem a junta comercial, ao lado da casa do Barão do Cerro Azul, foi um dos primeiros colégios aqui de Curitiba. Professora Júlia Vanderlei foi a primeira diretora mulher do colégio. Depois ele se mudou para cá, em frente à Praça 19 de Dezembro, um colégio estadual, e agora recentemente ele mudou o nome para Colégio Poti Lazarotto, homenageando também um grande artista aqui da nossa cidade. Mas são instituições de ensino com uma história e tanto para a nossa cidade também. E Curitiba, vamos aproveitar que está verde? Essa praça aqui do Homem, teve uma época que eles queriam tampar a genitália dele ali, eu lembro de algumas coisas assim, né? Às vezes o povo dá uma... Tem várias histórias, assim, primeiro que essa praça, a Praça 19 de Dezembro, ela já traz o nome da data em que o Paraná, ou melhor, a comarca de Curitiba, se emancipou de São Paulo, da província de São Paulo. Então, a comarca de Curitiba se tornou, nesse período, então, a província do Paraná. E isso foi lá em 1853. A gente até comemora, até hoje ainda, a data de 19 de dezembro de 1853. E quando houve o centenário da emancipação política, 100 anos depois, nas comemorações, governo do Bento Munhoz da Rocha Neto, houve a intenção de se fazer várias obras aqui na cidade, dentre elas o Teatro Guaíra, isso em 1953, Teatro Guaíra, a Biblioteca Pública do Paraná e aqui a nossa Praça 19 de Dezembro, para celebrar esses 100 anos da emancipação política, quando nós ficamos independentes da província de São Paulo. Aí nós passamos a nos chamar Paraná. Até então,
né, era Curitiba. Tudo era Curitiba. Era a comarca, quem morava na comarca de Curitiba, seja em Castro, na Lapa, enfim, era curitibano. Era curitibano. Com Y também, né? Depois que ele veio. Foi, né? Até chegar no que a gente tem ainda hoje. vê em Curitiba ainda muita tampa de bueiro, essas coisas que ainda tá com a grafia Y ainda ali, tá. Né? Ainda tem material que... Exatamente, né? Que depois foi sendo modificado, isso tudo com a referência, né, no Tupi-Guarani, né, na língua indígena, né, que Curitiba tem o nome. E essa praça, então, né, ela aqui nesse lugar foi feito um primeiro projeto que era o seguinte: as esculturas, tanto do que nós chamamos o homem nu, né, que na verdade tem o nome, é o homem paranaense, é o nome oficial, né, da escultura, quanto a mulher nua, né, as duas esculturas, elas originariamente não foram concebidas para ficarem aqui. Né? Era para ser só essa parte dos painéis, né? Aqui da fonte, onde tem, né, esse espelho d'água, né? E o pináculo, né, que nós temos aqui. Era essa estrutura, o obelisco, né, melhor dizendo, e era essa estrutura que deveria constar só no projeto inicial. Foi feito, então, tanto o obelisco, né, que até hoje faltando um pouco umas letras ali, mas diz a data, 1953, menciona o presidente da época da República, Getúlio Vargas, né, o governador Bento Munhoz da Rocha, né, enfim, faz algumas menções desse tipo. Né. E o painel, né, que foi feito dos dois lados, daqui a pouco nós chegamos mais perto, mostramos um pouquinho mais, contando a história do Paraná, a grosso modo, né, de maneira artística. Né. Depois, nesse mesmo período, foi pensado o homem paranaense, o homem nu, nós chamamos, né, a Praça do Homem Nu, né, tanto o Humberto Cosso quanto o Herbo Stenzio, dois grandes artistas aqui do Paraná também, né, fizeram essa escultura, né, que na verdade era para ficar no centro cívico, que estava sendo construído. Ele estava sendo construído nessa época, em 1953, só que ele só foi inaugurado em 1954. Né? Aliás, agora, 2024 é um ano icônico para essa data também, né? Da inauguração do centro cívico. Como não ficou pronto a tempo lá, a escultura foi trazida para cá, para a praça, 19 de dezembro. Né? Já a mulher nua, né, ela foi concebida para ficar em frente ao Tribunal de Justiça. Né? Não ficou na frente do Tribunal de Justiça, né? Também aquilo que a gente estava falando, né? Esse certo pudor, uma mulher nua, né? Não caberia. E o símbolo da justiça é uma mulher, então pareceria que estaria... Pois né? Fica uma coisa que, enfim, parece que no gosto popular não deu certo. Não deu muito certo. Colocaram ela provisoriamente atrás do Palácio Iguaçu, aos fundos, ficou lá de 1953 até os anos 70. Depois, nos anos 70, foi trazida para cá também, junto do homem paranaense. Então, para você ver, ela até tem dimensões bem menores, bem mais reduzidas do que o homem. Então, dá para ver que não é um conjunto não dá para casar os dois, porque não encaixa, sabe? Ela tem 3 metros, ele tem bem mais, 5, 6, para mais ainda, né? Então, foi algo improvisado aqui, né? Mas estão aqui até hoje. Observando ele. Ela fica, exatamente, né? Ao seu lado e dá essa, né, nova visualidade da praça também a partir de então, né? Mas olha que interessante, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso painel. Esse painel, os dois murais, na verdade, que frente e verso, né, por assim dizer, tem aqui essa obra também do Humberto Cosso e do Herbo Stenzio, né, os mesmos artistas que fizeram o Homem e a Mulher, a escultura, que conta um pouco desse processo da história do Paraná. Né? Se a gente parar para pensar, né, nesse alto relevo, né, a gente tem aqui os primeiros indígenas, a arpia que tem lá em cima, que está inclusive na bandeira do Paraná, uma ave de rapina símbolo do Paraná. Né? Aí nós temos aqui já, né, os animais uma anta, os primeiros portugueses que chegaram, no Paraná e depois a Curitiba. Né? O trabalho que eles começaram a empreender, as primeiras mulas
que carregavam a erva mate, por exemplo, Sim. até o litoral, né, por meio dos tropeiros, essa Tudo tradição tudo na campeira. base da mula. Exatamente, nesses caminhos que nós falávamos, Sim. Itupava, Arraial, tudo por meio do lombo das mulas, isso antes de existir ainda a estrada de ferro, né? A erva mate aqui com um trabalhador, né, nas mãos dele, né, o nosso símbolo. Depois, esse ciclo da madeira também, né? Então temos um trabalhador derrubando o pinheiro. Exato, né, com um machado na mão, né? E depois a indústria que foi crescendo, né? A metalurgia também, né? As grandes plantações, lavouras, a atividade agrícola do estado do Paraná, né? Até chegar no que o período, né, nos anos 50, onde foi feita esse painel, também toda essa continuidade a partir dos imigrantes, por exemplo, que foram chegando, e a continuidade do trabalho, né, da mão de obra. E aí olhando os sacos aqui, a gente lembra daquele museu do Anaconda que tinha perto da roda ferroviária, que era de Sacaria, você tem toda essa... Exatamente, exatamente. Seria mais ou menos na época que ele foi feito. Exatamente, e aqui já todo em azulejo. Aqui já no azulejo feito pelo Poti Lazarotto, né? Nosso grande artista que esse ano, inclusive, faz 100 anos que ele nasceu. É os 100 anos de nascimento do Poti Lazarotto, né? E aí ele faz um azulejo, um mural em azulejo, que também tem a mesma característica de contar a história do Paraná, né? Então olha só que interessante. De novo, aqui ele já conta os primeiros faiscadores de ouro, né? Região de Campo Magro, Campo Largo, aquela região ali. Exatamente, e os próprios portugueses que vieram para Paranaguá encontraram ouro ali, depois subiram para os campos de Curitiba, encontraram ouro aqui, né? Os padres, né, jesuítas, a catequização dos indígenas também, né? Também toda essa questão do tropeirismo, os bandeirantes, né? Aqui ele representa, nesse conjunto, a criação da Câmara de Vereadores de Curitiba, que foi feita em 29 de março de 1693, ou seja, a data que nós comemoramos. E ali ele representa ali, que a gente vai acabar vendo no Lago da Ordem, lá a catedral e a outra igreja pelas distâncias. A primeira vila, né? A primeira vilinha de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, né? Colocada ali, né? Aqui de novo, olha, ele traz de novo a referência das mulas, carregadas com a erva mate, que se engravam aí a Serra do Mar até Paranaguá para levar toda essa... toda essa produção que era feita aqui na região de Curitiba também, né? A questão da pesca, né? Os rios, né? Que o Paraná é repleto deles, né? E por último, nós temos aqui a vinda daquela figura que está ali no canto, né? Que é o primeiro presidente da província, o primeiro governador aqui do Paraná. É duro a gente ser velho, eu ia falar que era o Zequinha. Que é o Zequinha, é verdade. O Zequinha tinha figurinha. Eu falava, tem até o Zequinha. Aquela semelhança que ele é carequinha, né? Boa. Muito bom. Esse ainda veio um pouquinho antes do Zequinha, que é o Zacarias Góes de Vasconcelos, né? O Zacarias Góes de Vasconcelos, que veio para cá para ser o primeiro governador aqui da nossa província, né? Então, província de Curitiba, que não era Paraná ainda. Já estava como província do Paraná. Quando veio governador, ele já veio para Paraná. Província, exatamente, porque daí foi aquela época... Deixou de ser Curitiba e... Isso, foi bem naquela transição mesmo, né? Foi bem naquele período. Então, interessante, né? Uma praça que nós temos hoje aqui, a Central, faz referência para muita coisa na paisagem urbana hoje. Nesta rua aqui já ia lá na antiga Câmara dos Vereadores, era lá, né? Exato. A rua Riachuelo, que vai dar na rua Barão do Rio Branco. Que também vai lá no Teatro Guaíra, que você comentou que foi inaugurado. Aqui era toda a parte do grande centro de Curitiba, era aqui. Exatamente. Outro lugar, como exemplo, né? Tanto a rua Riachuelo, que nós não vamos passar nesse momento, mas faz parte da fica para um outro programa, fica para uma outra ocasião, que tem história. A própria Rua da Liberdade, que é hoje a Rua Barão do Rio Branco, foi a principal rua
de Curitiba, né? Era o centro cívico da época, no final do século XIX. Enfim, história que não acaba mais aqui também. Né? Mas vamos caminhando, vamos caminhando. Estamos falando de algumas coisas que não faz 100 anos. E tem gente viva que utilizou esses espaços. Tem gente viva que trabalhou aqui onde era o Miller. Com certeza. Ainda tem pessoas dessa testemunhas oculares da história. Sabe que nas redes sociais, eu falo muito da história de Curitiba, né? Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais, e sempre o pessoal ali comenta, olha, às vezes eu falo de uma história um tanto mais recente, né, de 50, 60 anos, 70 anos, sempre aparece alguém, eu vi isso, eu vivi isso, eu trabalhei em tal lugar, eu fiz tal coisa nesse período, né? Então sempre tem, né? A Alice mesmo, que ficou aqui na frente do Miller, tem muita gente que lembra exatamente, a boneca Alice, né? Esses dias atrás eu vi que estão refazendo uma e tal. Aí muita gente comentando, eu lembro de Curitiba, da frente do Miller tinha uma. Era a boneca Alice, que entrava nela, né? E tinha os órgãos, dava pra ver. Isso ficava no Parque Alvorada também, né? Questão da rodoferroviária e do terminal do Guadalupe, que já foi rodoviária. Quem não conhece, já dizia Santo Agostinho, né? Você não ama aquilo que você não conhece. É verdade. Se você não conhece, você não ama não tem mesmo. como, então só consegue amar, gostar mais se conhecer. O que me dá uma tristeza foi agora, após pandemia, essas lojas fechadas. O poder público tinha que fazer alguma coisa para a cidade voltar, os prédios antigos abandonados. Exatamente. Então isso aí dá uma tristeza na gente, por quê? Porque a gente sabe como foi o auge dessa cidade. Exatamente. O Largo da Ordem mesmo, tanto diurno quanto noturno, ele era um coração da cidade. Isso nos anos 80, né? A questão do próprio cinema. Rapaz, tinha tanto cinema grande em Curitiba, eram cinemas gigantes. Hoje nós temos salas. Hoje nós temos salas. Exato. E você tinha, eu lembro que a gente olhava na Gazeta do Povo para ver o dia que a gente ia assistir. É verdade, a programação, né? E você tinha para todas as culturas ali. Tinha. Você tinha festivais de cinema que passava, vinha tudo pra cá, o cara passava. Tudo. Você chegava na Galeria Hits. Exatamente. Você tinha muita questão de... Você lembra que tinha o Cine Vitória? Ali ficava, até acho que até o final dos 80, ele ficou ali na rua Barão do Rio Branco, onde tem o Centro de Convenções hoje. Sim. Né? E o Cine Vitória, nele ali teve um festival de cinema, era um festival de cinema imenso que existia aí, que teve 3, 4 anos só de duração, que trouxe atores de Hollywood pra cá. Veio o Anthony Perkins, a Janet Leigh, que é do Psicose, do filme do Até um deles esteve ali na entrada dele do Mel e levou a filha de um pescador ali pra ser modelo, pra ser bem nessa época. O Anthony Quinn, né? Anthony Quinn, exatamente. Então olha como, né, isso tudo com referência aqui na cidade, né? Tendo Curitiba como referência. E aí foi se perdendo, né? Foi se perdendo. Deixando de lado, foi se perdendo, foi ficando de lado e a coisa foi cada vez mais... Por isso que precisa sempre resgatar, sempre manter na memória. A questão hoje de dificuldade do centro, eu vejo, é estacionamento. Qualquer comércio, própria região metropolitana. Exatamente. Se você vai montar e não tem estacionamento, o público não vem. As pessoas já não querem, porque vê dificuldade, é muito gasto. Eles deveriam facilitar a questão de estacionamento no centro, que isso aí voltaria a puxar, que não é ônibus mais, o povo não quer mais andar de ônibus. Não quer saber de ônibus, é difícil o ônibus, além de caro também. A pessoa que mora no centro, hoje ela se usa bicicleta, ela usa bicicleta de aplicativo, mas mesmo assim ela precisa ter um... Bom, e aí aqui na Praça Tiradentes, chegamos até aqui o coração da cidade, né? O antigo Largo da Matriz. Por que Largo da Matriz? Porque antes de existir a nossa Catedral Basílica aqui, existiu a antiga Igreja Matriz, também em alvenaria, e antes dela ainda uma pequena capelinha de pau a pique. Né? Essa capelinha que os primeiros portugueses, povoadores aqui da nossa região, vieram, se instalaram aqui trazendo aquela imagem pequenininha de Nossa Senhora da Luz, que é uma devoção portuguesa, católica e tudo mais. Né? Só que aí vem a história da origem de Curitiba, que é ainda antes dessa primeira capelinha, nós já até começávamos a falar dela lá no passeio público. Né? Esses portugueses que estavam ali em Paranaguá,
faiscando ouro, procurando ouro e encontraram ouro. Foi o primeiro lugar no Brasil a se encontrar ouro, foi a nossa região de Paranaguá. Né? E eles pensando, poxa, se tem ouro de aluvião, o ouro que se encontra nos rios, rio abaixo, ou seja, né? Lá em cima tá a Pedra Grande. Lá em cima deve ter mais ouro ainda, né? Então vamos buscar lá, vamos montar uma expedição, uma delas liderada pelo próprio Eleodoro Ébano Pereira, que veio para cá e encontraram ouro nas margens do rio Atuba, que fica hoje no Bairro Alto, que é o que a gente estava falando. E eles vieram hoje, vieram de mula, vieram fazendo todo um trajeto, e na época as estradas eram feitas onde passava o cavalo, foi feita a Estrada da Graciosa. Exato. E ali no Atuba tem até hoje a Cruz do Atuba ainda ali, que faz parte da Graciosa. No Bacaxiri, onde tem os quartéis, é parte da Graciosa. Exato. E aqui, chegando no Centro Cívico, é parte da Graciosa, do lado do Passeio Público. Claudinho, tem mapas agora do século XIX ainda, que diz que aqui a nossa Rua Barão do Rio Branco, até aqui ao lado da Catedral Basílica, se chamava Rua da Graciosa. Rua da Graciosa. Ou seja, a Graciosa chegava até aqui. Até aqui a Catedral. Era a Rua da Graciosa. Então isso tudo. E eles vieram parar ali no Atuba. Hoje o Rio Atuba, gente, você acha várias coisas. Ouro você não vai achar mais, eu sei que eu moro perto. Já procurou lá? Não tem nem coragem. Nem dá mais. Estão melhorando o assoreamento, as prefeituras da região metropolitana está cuidando da questão de esgoto, então está começando a melhorar, para não chegar a virar um Tietê que estão tomando essas atitudes antes. O nosso rio histórico da cidade. E é engraçado que o Rio Atuba ele não vai direto para o mar. Ele segue, ele vai até as cataratas de Iguaçu para depois ele voltar. Ele tem todo um trajeto, né? Como tantos rios. Aqui nós mesmo, essa região central de Curitiba, onde os portugueses depois saíram lá do Atuba por falta de condições. Um índio, né? Pelo que conta a história, um índio trouxe eles porque lá era muito úmido o clima. E o índio, não, nós temos um local que é melhor e tudo, e trouxe ele nesse alto. Porque aqui nós estamos num alto. Tem um historiador, o Romário Martins, que tem nomes, inclusive, de lugares aqui na cidade com o nome dele, que conta pra gente uma lenda, diz ele que ouviu essa lenda de um descendente da tribo Tingui, que havia o cacique Tindiquera, esse cacique da tribo Tingui, que fez amizade ali com os portugueses, diferente de outras situações, em outras condições, onde às vezes há conflitos entre portugueses e indígenas, e fizeram essa primeira orientação, o Tindiquera fez essa orientação aos portugueses de trazê-los até um lugar onde eles tivessem mais condições de vida. Então ele pegou o seu cajado na mão, diz uma das versões da lenda, trouxe eles todos até aqui, cravou seu cajado no chão e disse: aqui tem muito pinhão, aqui tem muitos pinhais, tá aqui. E ali o passeio público que nós estávamos ali era uma parte alagada, muita água. A Palácio Avenida passa um rio por baixo dele, aqui passam na Rua 15 vários rios. Exato. E lá era só o Rio Atuba que eles tinham. Exatamente. Então vocês vão pegar ouro aqui, vocês vão sujar essa água, mas vocês vão beber dessa água. Exatamente. Então vamos para um lugar que vocês podem vir aqui, mas vão morar em outro para ter uma... Se a gente para ver o mapa de Curitiba, nós estamos aqui no delta entre o Rio Ivo e o Rio Belém. Ou seja, as margens dos rios são férteis. Isso é uma questão de civilização, desde que o homem é homem, procura as margens dos rios para se estabelecer. E ainda com essa lenda do cacique Tindiquera, tem a história também daquela imagenzinha de Nossa Senhora da Luz, que diz a história que ela era milagrosa. Lá no Atuba, quando os portugueses rezavam para ela, ela voltava os olhos todas as manhãs para esse lugar onde é hoje a Praça Tiradentes. Como querendo dizer, olha, vão para esse lugar que estou iluminando esse caminho para vocês, lá vocês vão ter prosperidade. E tanto ficou Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, foi o primeiro nome da nossa capital. Sim, que foi o nome da vila, Vila de Nossa Senhora da Luz, e assim, Nossa Senhora da Luz de Curitiba, Curitiba é meio que uma tradução como aqui tem muito pinhão, muitos pinhais, muitos pinheiros, então ao invés de ficar Nossa Senhora da Luz de Curitiba, poderia ser também Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, da terra dos Pinhais. E essa estátua é a referência do cacique Tindiquera. Um artista, o Elvo Benito Damo, daqui de Curitiba, ele fez ela em bronze, trazendo a referência do cacique com uma pinha na mão, seu cajado, e aos pés dele um lobo-guará. O lobo-guará que tem essa simbologia da personificação
do índio também, da força dele e tudo mais, né? E que tinha muito nessa região também. Tinha muito. Nós temos ali Colombo, Guaraituba, temos em Piraquara, Guarituba, são tudo referências ao Guaratuba. Exato. Né? Eles são toda referência. Por que esses nomes? Porque na época os indígenas que ajudavam muito e tinha esse animal, o bairro Tingui é em referência aos tinguiqueras. E assim vai. A Curitiba ela tem muita referência. Tem muita que é difícil até pra gente que mora aqui e acaba não sabendo por quê. Uma outra história que nós não vamos mostrar hoje aqui da Universidade Federal, que na época ela foi feita de costa para a cidade, hoje ela está dentro. Ela está dentro da cidade, ela é toda dentro da cidade, é a referência, né, uma das primeiras universidades do Brasil. Aqui nesse espaço do bosque, aqui tem uma parte que nós não vamos mostrar agora, mas ela é com vidro, que foi feita algumas escavações de uma das reformas e acharam muita coisa ali. Acharam ali o solo do século XIX ainda, quando existia, né, o antigo piso da praça. Fica assunto também para uma outra condição. Tem aqui na praça também o antigo relógio de sol. Ah, sim, naquele prédiozinho branco ali. Vamos chegar até um pouco mais perto lá. Que vale a pena, ó, bem nesse prédio branco ali, que esse prédio branco, hoje, enfim, tem outros estabelecimentos comerciais, mas foi a primeira farmácia de Curitiba. E tinha a hora em cima para saber a hora de tomar o remédio. Exato. De noite não podia tomar remédio aqui. Essa farmácia foi do grande Augusto Stellfeld, né, um imigrante alemão que se estabeleceu aqui e fez essa atividade funcionar aqui, né, de maneira bem pioneira. Né? A farmácia naquela época era quase um postinho médico, porque o farmacêutico atendia, o farmacêutico... ele fazia de tudo. Né? E olha só, o Augusto Stellfeld ele veio para cá, para Curitiba, a pedido do Dr. Cândido Muricy, que era o único médico aqui da cidade, né, por causa de um surto de cólera que houve na Europa e aqui também estava complicado. Então ele veio a pedido para fazer esse atendimento também. Aqui ele se instalou. E olha que interessante, Claudinho, ao lado ainda da farmácia do Augusto Stellfeld, a antiga farmácia, né, nós temos aqui ó, essa fachada cinza ali, né, e dá para ver que o prédio ele é de certa forma cortado, a parte histórica ali, né, para dar continuidade a essa outra arquitetura bem mais moderna. Foi divórcio? Né? Foi né? divórcio? Parece, cada um ficou com a né? metade? Cada um ficou, olha, eu fico com a metade, você fica com a outra. Tudo era um prédio só, na mesma característica dessa fachada cinza, que era a casa do Comendador Macedo. Aqui, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, ficou hospedado por 4 noites quando ele veio aqui para Curitiba. Né? Olha que interessante, né? Olha, Curitiba cheia de histórias, cheia de detalhes. Aqui a Praça Tiradentes, se a gente for andar aqui 1 hora, a gente vai fazer isso, né? Tem muito mais detalhes. Aqui leva 1 hora para a gente falar só da Tiradentes e economizando espaço ainda. É um programa só para aqui, ó, e ainda falta tempo. As bancas de revista famosas dos anos 80 ainda mantém algumas aqui no centro da cidade. Mantém. Eu lembro que a gente vinha trabalhar e aí ficavam os jornais impressos na porta, e aí você vinha ler as manchetes ali, né? Vinha... dar uma coringada para você saber o assunto do dia, exatamente, para ter uma referência. Lembra dos pequenos jornaleiros que vendiam os jornais? Sim, aqui nessa praça tem muita imagem de pesquisar na internet ali dos jornaleiros. Exatamente, dos jornaleiros. Tinha a casa do pequeno jornaleiro, que era a piazada, assim, com 10, 12 anos em diante, ali já tava... Tinha todo um programa específico para atendê-las, aquelas que tinham vulnerabilidade, risco social, era um trabalho social. Órfãos, né? Tudo ali fazia esse trabalho. Tinha todo o trabalho de atendimento médico, de hospedagem para eles. Era a Gazeta do Povo também aqui próximo, era tudo próximo. Tudo próximo. Né? Tudo dentro desse núcleo central né, que nós temos hoje, né? E a gente olha as arquiteturas dos prédios, mesmo esse que é dos anos, começo de 80 mais ou menos, aqueles ali que já não, bem mais antigos. Exato. Tá tudo mantendo aqui, né? E que conversam, né? Uma arquitetura com a outra, anos 50, outros anos 60, outros anos 30 ainda. Né? A própria catedral, que é do final do século XIX, de 1893, né? Que ela foi erigida nesse período, em estilo neogótico, né? Tudo isso, né? A antiga igreja que existia aqui, a igreja matriz, que foi demolida para a construção da catedral, ela ficava um pouco mais aqui para a esquerda. Isso, a gente vê que a rua até deu uma atravessada, né? Exatamente, ela ficava um pouco mais para cá. Essa rua que nós estamos hoje, que é a rua José Bonifácio, ela é considerada a rua mais antiga de Curitiba. Ela é considerada a rua mais antiga. Antigamente ela se chamava Rua Fechada, né?
a rua fechada. Porque ela não ia para lugar nenhum. Na verdade, o que acontecia? Ela ia até o Largo da Ordem, mas ela era chamada assim porque a antiga igreja matriz, ela tinha o fundo que fechava um pouco a rua. Não era possível passar muito bem ali com carroça e tudo mais. Né? Então ela tinha essa característica que dava o nome a ela. Esse aqui é realmente a parte do centro antigo, que junta essa parte da catedral com a parte do Largo da Ordem ali, que seria nos anos 1900, o ápice era aqui que acontecia. Exatamente, tudo era aqui. Né? Olha aqui, ó, nós temos onde é hoje aqui a Defensoria Pública do Paraná, né? Que foi a casa da família Auer, né? O José Auer, né? Tinha aqui as ferragens Auer, né? Auer, que uma família, tanto dá nome a um bairro, por exemplo, né? E continua até hoje sendo um grupo grande empreendedor no Paraná e no Brasil. Exatamente. Né? Dos imigrantes alemães, né? Aqui à frente nós temos, né, esse prédio para você ver, né? Tem estruturas que precisam muito passar por conservação, por restauração. E graças a Deus esse daqui, que é o antigo açougue Garmater, ele vai passar por uma restauração da prefeitura, que tem a intenção de transformar o lugar num grande espaço cultural, né, com a memória de Curitiba. A gente vê que sobra algumas ruínas ainda, né? Essa aqui foi uma casa que foi demolida para abertura da rua. Né, da Nestor de Castro. E aqui a Galeria Júlio Moreira, né, que passa por baixo da rua Nestor de Castro. E nós vamos sair direto no Largo da Ordem para entender um pouco mais a Curitiba do século XVIII ainda. Aqui nesse espaço também tem alguns festivais, tem na parte da galeria, né? Tem. Aqui tem o Teatro Universitário de Curitiba, o TUC, né? Principalmente nos anos 70, 80, ele foi muito utilizado, houve muitas apresentações musicais, né, aqui nesse espaço. Aqui, né? E claro, antes não tinha isso aqui, a rua fechada já ligava direto com o Largo da Ordem. O Largo da Ordem, que era onde se largava o cavalo para tomar água, que tinha vários, até, acho que foi uma matéria tua que eu vi ali de vários tipos de bebedouros que teve durante o tempo, né? Exatamente. Essa equipe achou ali, eles estão mostrando o pessoal que está em casa lá. Exatamente. Então, essa variedade toda era bem grande. Aqui é o Largo da Ordem, né? Se você quer ver o Largo da Ordem dessa forma que nós estamos vendo, venha durante a semana. Se for para vir no domingo, tem uma feira excelente também, que é um ótimo ponto para passear. Fantástica. Né? E que é um lugar, né, de muito agito. Então, como eu comentei lá, uma igreja está ali, a outra está aqui. Então lá no quadro do Poti, ele representou essas duas igrejas, né, nesses dois locais, né? É muito interessante. Olha. Essa igreja que eles falam que tinha túnel, que ligava com Curitiba inteira, que tem algumas histórias assim. Exatamente. Olha só, na verdade, né, existe toda uma lenda relacionada aos túneis que ligariam as igrejas de Curitiba. Né? Nada comprovado, nada verificado, mas são lendas que vão surgindo a partir, né, de várias outras histórias. Né? Aqui a Igreja da Ordem, né, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Por isso que aqui o lugar se chama Largo da Ordem. Largo é um lugar, como o próprio nome diz, largo, uma praça, né? Como nós temos aqui. E a Igreja da Ordem, ela foi construída em 1737, olha só, século XVIII, né? Quase 290 anos atrás, e ela nunca precisou ser demolida, né? Diferente da nossa Catedral Basílica, que antes tinha a Igreja Matriz, que foi demolida, porque, enfim, já não tinha mais como conservar. A Igreja do Rosário, né, que está ali em cima também, a primeira Igreja do Rosário precisou ser demolida, depois a construída a que nós temos agora. Agora a Igreja da Ordem não. Por isso ela é considerada a mais antiga de Curitiba. E por isso que fica mais forte no mito de que tem os túneis que saem daqui. Aí, quanto mais antigo, mais história, mais lenda, né, vai percorrendo. E aqui eram os armazéns da região, barbeiro, cabeleireiro, era tudo aqui, casas de ração, agropecuárias, era todo nesse espaço. O comércio aqui era bastante pujante, assim. Essa casa que nós temos aqui, que é a Casa Romário Martins, essa casa né, nessa fachada branca, ela é a casa em estilo colonial mais antiga de Curitiba. Né? Ela é a mais antiga residência de Curitiba. E ela... Aqui, dizem aí os
outros historiadores, pesquisadores, aí mais ou menos desde o início do século XIX, talvez antes ainda, mais ou dizem menos outros. junto com a igreja. Mais ou menos. Fizeram a igreja e fizeram uma residência. Depois, um pouquinho mais depois, talvez já tenham construído ela, né? Aqui foi um armazém de secos e molhados, né? Enfim, foi por muito tempo isso também, além de residência por um período, né? Então, houve mesmo esse comércio todo, além dos imigrantes das colônias, né? Sejam os italianos, os de Santa Felicidade, né? Os poloneses, né? Que vinham, eles vinham de carroça, eles que era quase o dia inteiro para chegar aqui. Exatamente, vinham para cá para vender seus produtos, que produziam ali, hortifruti, né? Enfim, faziam aqui a sua grande feira. Né? E aí que vem, então, também o nosso bebedouro, né? Que tem aqui bem no meio, a gente pode até chegar perto para ver ele. O bebedouro que é de 1855, olha só, né? Do meio do século XIX. Esse bebedouro, ele foi instalado aqui, não ainda nesse formato. Se a gente vê fotos antigas, a gente vê ele ainda com outras estruturas, tem, né? Enfim, teve variações aí ao longo dos anos, né? E ele serviu, né? Sempre, lógico, bebedouro, já diz, para saciar a sede dos animais, né? Tanto aí os tropeiros que passavam pela cidade, depois desses imigrantes que vinham para cá para fazer, né, a venda dos seus produtos, né? Curitiba é muito cheia dessas fontes, né? Desses olhos d'água. Eu ia perguntar, esse aqui é nascente ou é... A informação que eu tenho, me corrijam se alguém souber de outra maneira também, mas a informação que eu tenho que sim, é de uma... nascente que ela verte. Exatamente, de fonte natural, lógico. Hoje, né, todo o trabalho de encanamento específico, mas com nascente natural, né? Como tinha ali por exemplo, na Praça 19 de Dezembro, onde nós passamos antes da praça existir, existia ali uma carioca, como se chamava, né? Lugares para se pegar água, né? Não tinha água encanada em Curitiba na época, né? E justo a igreja ser construída perto de um olho d'água também. Perto também, né? Apesar desse ser mais destinado aos animais. Era interessante que tinha algumas fontes que eram mais para os animais, outras para consumo humano, né? Para não ter a contaminação e tudo mais, né? A Igreja da Ordem é muito interessante também, que também o Dom Pedro II, quando veio para Curitiba em 1880, ele precisava assistir missa, sua tradição católica, e a Igreja Matriz primeira estava demolida para a construção da catedral. Então ele chegou aqui e estava naquele processo, não dava para usar a igreja ali, né? A matriz, então, estava sendo aqui a Igreja da Ordem. Fizeram uma baita de uma reforma nela, uma restauração imensa, e ele veio com a Imperatriz Teresa Cristina. E é interessante. E aí nunca mais precisou desmanchar tão bem feito que foi feito. Exatamente. Hoje ela está passando por outro processo de restauro, né? É o nosso patrimônio sendo cuidado. Né? Nessas construções que a gente olha aqui antiga, a maioria delas não existia a laje como a gente conhece hoje. Era madeira e soalho de madeira. Ela não tinha uma... Então é toda uma estrutura. Fazer 50 andar hoje na beira da praia em Camboriú é moleza. Fazer 3 andar naquela época aqui com tijolo maciço, com cimento que não tinha essa liga. Alguns locais a gente vê ainda, Paranaguá, que foi utilizado óleo de baleia para fazer essa liga da massa.